Está começando mais um Opencast, seu podcast sobre tecnologias livres. Novamente aqui eu, Ivan. Bruno, se apresente. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Valeu aí pelo convite novamente e vamos continuar aí o assunto sobre desenvolvimento open source. Isso aí. Eliezer. Fala, pessoal. Prazer de novo estar presente aqui e vamos que vamos. Hélio. Oi, boa noite ou boa tarde, pessoal. Obrigado de novo por estar aqui, ter sido convidado para continuar o papo sobre desenvolvimento, área de trabalho, de profissão e falando diretamente da gelada Estocolmo. Og. Eu sou o Og Maciel, do Castalho Podcast. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, gente, então essa é a continuação do nosso aquele episódio sobre carreira de desenvolvedor de software livre, né? Já que o papo estava muito bom, a gente tem que fazer mais um episódio aqui e aproveitar e fazer também algumas perguntas que o pessoal passou para a gente. Bom, gente, vamos continuar então na pauta onde a gente parou. O pessoal também fica à disposição, a gente está à disposição aí para o pessoal que está assistindo ao vivo, né, pelo YouTube, a gravação. Quiser mandar alguma resposta, manda que nós vamos tentar responder pelo menos. Só deixa eu abrir o chat, que eu esqueci de abrir o chat. Eu tô fazendo a mesma coisa aqui. Tem alguém com cachorro latindo aí. O meu, né? Deixa eu botar no mudo aqui, pô. Agora parou o cachorro. Mas já tem uma galerinha aí, cara, comentando. Bom, vamos lá. Vamos continuar, então, no primeiro ponto da pauta, né, que nós tínhamos. Quer falar um pouco sobre o dia a dia de um desenvolvedor de software livre. Ou melhor, de um desenvolvedor, né? Porque vocês acham que tem alguma diferença entre o cara que desenvolve software livre e o cara que desenvolve software proprietário? Olha, eu acho que tem um pouco de diferença sim, mas não. A maior parte das coisas eu acho que são iguais, né? O dia a dia, assim. Depende muito da linguagem, da plataforma, as ferramentas, no geral, digamos assim, se você está desenvolvendo software, vamos dizer, em Python, e esse software sendo livre ou proprietário, o seu dia a dia vai acabar sendo mais ou menos o mesmo. Você vai usar as mesmas ferramentas, provavelmente, em termos de IDE, SA e etc. Eu acho que o que vai mudar é o tipo de metodologia de comunicação com as pessoas do seu time. Eu posso dizer isso, por exemplo, lá na Red Hat, a gente usa o GitHub como o nosso repositório de código, e ele é aberto, né? Então, é um software aberto de uma empresa que ganha dinheiro com software, mas o software está lá no GitHub, e tudo está lá no GitHub. Então, o nosso dia a dia, o histórico do nosso desenvolvimento está nas issues do GitHub. Qualquer pessoa que entrar agora lá no nosso repositório vai conseguir ver o que a gente está fazendo, como é a nossa comunicação. Então, é uma coisa muito aberta e vira e mexe a gente consegue até contribuição de pessoas de fora, né? Isso pode até acontecer. Então, eu acho que nessa questão é um pouco diferente, né? Quando você está fazendo um software proprietário, você tem que ter essa preocupação de trabalhar num ambiente mais fechado, como algo, às vezes, até essencial, né? Então, acho que talvez seja essa aí a diferença, né? Não é tão aberto assim a comunicação. A comunicação tem que ser mais fechadinha, a preocupação com ela é maior. E o restante, o que diz? Vamos seguir a ordem para não ficar bagunçado. Vai lá, Eliezer. Bom, a minha visão é muito próxima assim da do Bruno, né? Em termos de até processo de desenvolvimento, na empresa que eu trabalhava antes, a gente tentava seguir o Scrum, e hoje em dia a gente sabe que essas metodologias ágeis, né? Cada time tem a sua forma de fazer. A gente passa por algumas coisas relacionadas a isso também.
mesmo trabalhando com software livre. No caso do projeto que eu trabalho hoje, que eu faço a parte de qualidade, tem o pessoal do desenvolvimento, né, que é o Pulp Project, que é para gerenciamento de conteúdo, no caso, pacote RPM, imagens Docker e tudo mais. Os desenvolvedores, eles utilizam o Scrum da mesma forma, eles fazem sprint de 2 semanas, eles fazem as reuniões, no caso, em vez de ter uma reunião em pé, como algumas pessoas trabalham de forma remota, eles mandam um e-mail passando o status, então, seguindo o processo, né? E no final de cada sprint faz o sprint review, fala o que foi bom, o que foi ruim, e é muito bacana, assim, a interação que eles têm. Lógico, tem outras formas de conversar, né? Principalmente quando tem pessoas do time de forma remota. A gente utiliza bastante o RC, por exemplo, algo que não acontecia no meu antigo emprego, pois todo mundo da equipe de desenvolvimento estava no mesmo espaço físico, né? Então, as reuniões acabavam que eram era só juntar todo mundo à cadeira ali, ou então talvez em volta ali do café e conversar para poder atualizar e tudo mais. Bom, no meu ponto de vista, então, é que não muda muita coisa, dependendo da forma que você trabalha, como a chance de ter pessoas trabalhando remoto é maior, então só vai mudar um pouquinho a forma de comunicação, então vai ser só essas mudanças. E algumas vezes, né, mesmo você trabalhando em software privado, algumas empresas já estão adotando essa questão de trabalhar home office também, então acredito que hoje em dia acaba que não tem nenhuma diferença, nem mesmo na comunicação em si. Bom, agora sou eu, né? Eu vou desmistificar tudo isso, cara. Eu vou discordar dos dois e concordar um pouco, assim. Em parte, acho que lá na empresa a gente tem software livre e proprietário. Qual a diferença na forma de produção? Nenhuma, cara. Uma diferença que tem é o que o Bruno falou, assim, a gente não tem os comentários abertos do proprietário, fica tudo interno, né? A parte que é software livre, a gente usa o SourceForge, está tudo lá, e-mail, comunicação. Internamente, ele é feito exatamente igual, com PO, um time faz Scrum, outro faz Kanban, outro faz uma mistura do que quiser, Voodoo. Mesmo no time de software livre, só software livre, eu não sou só software livre, eu tenho software proprietário na minha parte também. Tem gente que usa Windows, o cara só programa em Windows usando Visual Basic não, esqueci o nome da ferramenta lá, o editor da Microsoft. Visual Studio? Visual Studio. Então, assim, essa visão mais romântica que a gente tem do software livre, que o cara tem, se o cara começou nesse mundo, se o cara é desenvolvedor, programador, fez faculdade de programação, e tá ali porque a empresa manda, ele não liga muito para isso não, cara. É software, ele vai lá e vai fazer o software, ele chega às 8, sai às 5, não fica de madrugada. Essa é outra coisa que mudou na minha vida. Software eu fazia antes como hobby, então eu chegava em casa, eu ficava virando a madrugada, escrevendo um patchzinho, cara, chego em casa, eu ligo a TV e vou assistir Netflix, porque eu tô cansado, eu passei o dia inteiro fazendo Makefile, isso eu não faço mais. Então minha resposta, é muito diferente? Não, cara, é a mesma coisa, tá? Minha resposta? Isso. Bem, na minha opinião, algumas coisas mudam, tá? Mas não são assim, em termos do produto final, não faz uma diferença tão grande, me parece, a princípio, mas o fato de você estar mexendo com open source, isso ajuda bastante a exposição do seu trabalho. Então, como acho que foi o Eliezer mesmo que mencionou, ou foi o Bruno, né, você quer ver o que você está fazendo, é só ir lá no GitHub e olhar. Então, isso ajuda bastante na sua carreira, mas também isso permite que terceiros, que não tem nada a ver com a história, possam lá e mandar um pull request e fazer sugestões e melhorar alguma coisa. E isso não acontece quando você trabalha com um mundo fechado, né, de software fechado. Antes de ir para o Red Hat, eu trabalhava na companhia que só mexia com tecnologias abertas, mas o produto em si era fechado, né, era para os outros. A gente não compartilhava a fonte dele com as pessoas. Então, muitas vezes eu queria poder compartilhar com alguém, mostrar para alguém o que eu estava fazendo, mas não podia.
Aí você vai poder compartilhar todo um processo burocrático, não é burocrático, é legal, né? Para você poder compartilhar as coisas. Então, acho que essa é a única diferença, assim, que quando você trabalha no mundo open source, uma companhia que mexe com open source, acho que só tem a ganhar, por causa que você pode, então, criar toda aquele perfil público que as pessoas podem ver, e também pessoas terceiras podem vir participar e ajudar e compartilhar. E elas ganham alguma coisa, porque elas usam o seu produto, e você também ganha, porque você está incorporando as modificações deles de graça, né? Você não está pagando para ninguém para fazer isso. É que a gente chama em win-win. Então, acho que essa é a única diferença que eu posso pensar no exato momento. Nada mais adicionado que todo mundo já falou. Bom, tá faltando uma pessoa, né, que acabei não falando antes ali. A gente tava falando da barba aqui, parece que o Thiago disse que ia tirar a barba, daí a gente não deixou ele entrar, né, por isso que ele não tá participando aí. Então, na verdade, a gente não, o Thiago não conseguiu, né, estar presente hoje, como a gente tem que fazer essa gravação pela data que a gente tem que publicar, então acabou que, infelizmente, ele ficou fora da segunda parte. Mas depois nos comentários ali também ele vai, com certeza vai participar. O Hélio disse aí que convive com as duas coisas, desenvolvimento open source e desenvolvimento proprietário. Ou até, como eu falei uma vez, o pessoal ali ficou perguntando o que era, né, o software restritivo, um termo que acaba que a gente usa aqui. Como é que é isso, Hélio? Como é que é viver com os dois lado a lado? Cara, quando você passa a ser programador, desenvolvedor profissional, respondendo uma parte da próxima pergunta um pouquinho, você é igual fotógrafo. Quando você imagina que você vai seguir uma vida de fotógrafo, você imagina você sendo o Sebastião Salgado. Você vai tirar aquela foto, daquela paisagem linda. E a realidade do fotógrafo não é isso. Você tira foto de batizado, casamento. Você vai passar a maior parte do seu tempo fazendo coisas mais simples, não sendo um grande artista. Software é igual. Você vai lá, você não tem muito o que você escolhe. Você não chega e fala, eu vou fazer o que eu quiser. Não é assim. A empresa fala, ó, eu preciso que seja feito o software desse jeito. Você vai fazer ou não vai? Senão eu acho que vai fazer. Então, eu trabalho nas duas áreas, eu tenho coisa que eu preciso fazer que é proprietário, eu faço, não tem tempo ruim nenhum. A única coisa que a gente tem mais autonomia é escolher com que linguagem você vai fazer. Isso a empresa não manda você fazer, ó. Tem que ser feito nessa linguagem assim, assado. Isso normalmente é uma decisão do time de desenvolvimento, mas e segue quase qualquer padrão de Scrum, Kanban, você segue as metodologias que você quiser, não tem nenhuma influência nisso. Mas o resto você é um funcionário, você tem que fazer o que mandam, né? Não tem. Eu tenho um comentário sobre isso daí, agora que eu lembrei. Eu trabalhei em 2010, 2011, por aí, com software proprietário, e uma das diferenças que eu senti é aquela facilidade que a gente tem hoje em dia de encontrar soluções prontas, né, bibliotecas que são uma mão na roda para você resolver o seu problema. E quando você trabalha com software proprietário, muitas vezes você não vai poder usá-la por conta da restrição de licença. E aí você acaba ou tendo que comprar uma solução proprietária, né? Então eu trabalhava, nesse caso que eu estou citando, era com Microsoft, com C Sharp, ASP, .NET, e a gente não podia usar as soluções que existiam de código aberto, né? Para resolver determinada solução, e a empresa não queria pagar por uma empresa que fornece essas libraries, e aí a gente acabava tendo o dobro de trabalho que era desenvolver in-house essas soluções. Então, óbvio que uma outra vantagem de trabalhar com software livre, software aberto, é que você tem um range maior de licenças que você pode consumir. Eu concordo que nem sempre a gente respeita isso, né? Tem uma grande parte de projetos open source que o pessoal simplesmente vai dando lá os install e colocando no requirements as libraries sem nem ver qual é a licença. Então, mesmo que seja um projeto open source, pode ser que ele esteja infringindo alguma licença, mas no caso de software proprietário, isso daí é muito mais perigoso, né? Porque um software proprietário, a empresa pode sofrer aí um processo, se estiver utilizando ali um software licenciado de uma maneira que não permite, né? Que você inclua aquela library dentro do seu software. Então, essa é uma outra vantagem, poder ter um leque de bibliotecas em vários repositórios que no software proprietário você vai ter que sofrer para conseguir trazer isso daí ou até desenvolver dentro de casa.
Todos vocês fazem trabalho em home office ou vão na empresa, tem que ir lá na empresa, bater cartão? Essa é fácil. Eu, Bruno e Eliezer trabalhamos de casa. Ó, isso é uma coisa que eu, inclusive, vou reclamar sobre isso, porque eu gosto de... eu vou reclamar, cara, uma boa reclamação, olha só, eu gosto de bicicleta, né? Tenho bicicleta aqui. E aí eu queria trabalhar de bike, né? Quando eu comecei a comprar bike, eu pensei, eu vou aposentar o carro e vou trabalhar de bike. Aí esses dias eu tentei vir do quarto pro escritório aqui de bike e não deu certo, quase que eu caio no meio da casa. Então, o trabalho... Isso é menos mal. Pensei que você queria que a gente levasse você até o escritório todo dia de avião, trazer para cá e voltar, cara. Aí ia ser meio pesado. É brincadeira, mas é isso. Eu trabalho também home office. 5 passos do meu quarto, eu tô dentro da mesa. Tô na mesa trabalhando, então. Mas veja bem, vou só adicionar mais um comentário, né? O Bruno está em São Paulo, o Eliezer está em Minas, não é isso? E tudo bem, o escritório está longe para eles, mas para mim o escritório está 33 milhas, não sei quantos quilômetros, 33 milhas daqui. Só que o tempo que eu demoro para sair da minha casa, para ir para o escritório, e o tempo que demora para mim voltar, eu estou perdendo esse tempo, eu não estou sendo produtivo. Então, eu trabalho mais de casa do que indo para o escritório. E hoje em dia, a Red Hat, a tendência deles, assim, eles tentam contratar mais e mais para as pessoas poderem trabalhar remoto, com exceção de alguns cargos. Eu acredito que pessoa que mexe com vendas e com marketing e coisas assim, eu acho que eles têm que estar lá, e o pessoal que faz suporte, talvez, também, em certas áreas. Mas, em termos de engenharia, acho que é trabalho remoto mesmo. Eu já não sigo nenhum desses casos. Eu vou no escritório, não bato cartão, aqui não tem cartão, você chega lá em determinado horário, vai embora também certo horário. Aqui não são 40 horas semanais, aqui são, acho que é 37 horas semanais, é uma coisa assim. Não me pergunte por quê, eu sei que o contrato é esse. Na sexta-feira você vai embora mais cedo, ou então todo dia você vai embora um pouquinho mais cedo, 15 minutos antes. Eu vou de bicicleta todo dia, eu pedalo 8,5 km para ir, 8,5 km para voltar. Hoje nevou e eu tirei os pneus de neve, de winter tires, então hoje eu fui no maior medo de não cair no gelo, né, mas foi tranquilo. E eu trabalho remoto, mas é de vez em quando, não é? Normalmente toda sexta-feira para fazer alguma coisa, estudar, fazer alguma coisa fora do que eu estou fazendo, uma coisa à parte, eu fico sexta-feira em casa. Viu, Bruno? O Hélio tá vivendo a vida que tu queria viver. Vai de bike. Sua vida que você imaginou aí de bike todo dia, mas congelando em cima da bike, essa é a vida aqui. Eliezer, tu separou uma questão ali do chat? Isso, o Sebastião Júnior, ele perguntou aqui, qual a linguagem melhor para entrar no mercado de dev? Aí ele colocou assim para a gente comentar a respeito de curto, médio e longo prazo. Eu acho que o que ele está querendo saber aqui é tipo assim, o que a gente recomendaria para que facilitasse, né, talvez a curto, médio e longo prazo, o acesso de alguém que pretende trabalhar no mercado de software livre, numa empresa que trabalhe com software livre. Só um pouquinho, vou mutar o microfone que tá passando uma carreata aqui. Bom, passou. Ou não. Cara, aqui eu tenho um problema que eu tô na minha janela, já tá na rua, né? E aí, quando resolve passar, é só eu começar a gravar. Eu tava falando até ontem com o Bruno ali pelo Twitter. Era eu querer gravar, começava a passar gente. E começava a ser vizinho, começava a acelerar, era o diabo. Aqui também é a mesma coisa, tô do lado da avenida e aqui é perto do fórum. E aí começa a passar aquelas ambulâncias que carregam os presidiários, sabe? Todo dia. Aqueles carros de penitenciária, tipo, para trazer pro tribunal aqui. Então é tipo, dia inteiro, de hora em hora, passa um daquele com a sirene ligada e às vezes tem um barulhinho aí. Até lá no Castalho, de vez em quando, tem um barulhinho da sirene. Ou então é os gatos miando de fundo. Mas o Og faz a mágica lá na edição e tira. Isso. Sofro pra caramba, mas eu tiro. E aí, então, gente?
A pergunta dele, eu vou dar a minha opinião, e acho que a opinião é bem pessoal, né? Não acho que não existe uma solução para esse negócio aí. Qual a melhor linguagem de programação para começar na carreira de desenvolvedor open source? Acho que é isso que eu entendi. Não é uma opinião assim enviesada, né? Obviamente que vai parecer uma opinião enviesada, mas é uma opinião com bases. Eu acredito que hoje Python é a linguagem mais indicada para quem está começando e quem quer ter um leque maior de possibilidades no mundo aí de open source. Para começar, não estou dizendo que é a melhor nem que é a única. Eu sei que hoje existem outras linguagens como Go, por exemplo, que estão ganhando mercado. Ruby, apesar de tudo, ainda tem muito mercado. Eu, particularmente, estou estudando desde a semana passada Elixir, que é uma linguagem que eu estou gostando bastante, que acho que vai ter, com certeza, bastante futuro aí para a solução open source, e além, obviamente, das coisas enterprise level aí, que a gente já conhece como Java e Microsoft, né? Inclusive, fazer o jabá aqui do Castalho Podcast, escutem lá o último episódio sobre plataformas Microsoft, porque a Microsoft também tem solução open source agora, né? Então não dá para a gente ignorar. Mas eu acho que apesar disso tudo, Python continua sendo a melhor, porque ela é fácil de você aprender, é fácil de você instalar, começar com ela é bem tranquilo, os exemplos são fáceis, e tem vaga hoje para Python em diversas áreas, desde a área de sysadmin, da área de DevOps, da área de web, data science, ou seja, é um leque muito grande de coisas para você fazer, muito projeto open source para contribuir, muito conteúdo surgindo, eventos, uma comunidade muito, muito legal, assim. Então, essa é a minha opinião. Pode ser enviesada? Pode, né? Porque faço parte da comunidade Python. Mas de todas as outras linguagens que eu ando mexendo, Lua, Elixir, como eu já tinha comentado, conheço muita gente que trabalha com Go, com Rust, não posso dar uma opinião muito maior sobre isso. Mas eu tenho visto que Python continua sendo ainda uma opção mais abrangente. Bom, vou seguir aqui, né, a ordem. Para não ficar tão enviesada a minha opinião também, igual a do Bruno, e também aproveitando, fazendo propaganda do Cassalho, a gente fez um episódio 94, né, que a gente trouxe aquele Developer Survey do Stack Overflow, e aí eles pegaram, né, fizeram uma enquete e fizeram algumas perguntas e alguns pontos que a gente separou lá para comentar no Python, né, primeiro, porque acho que nós três, né, eu, o Bruno e o Og, a gente gosta muito de Python, mas alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Hoje em dia ele é o quinto, né, em número das tecnologias mais populares, e em 5 anos foi a primeira vez que ele ultrapassou o PHP, ou seja, a gente que já está no mercado há algum tempo, então já sabe assim que o PHP ele vinha dominando, né, um tempo, já foi bastante utilizado antigamente, então isso é um bom sinal, ou seja, Python está crescendo, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles perguntaram e foi assim, qual seria a tecnologia que o pessoal estava pretendendo aprender, e o Python foi o primeiro nessa lista, então tem bastante gente interessada, provavelmente porque tem uma demanda de mercado boa a respeito disso. E outra coisa também que vale mencionar aqui, nesse caso não foi só Python citado, mas desenvolvedores, né, que trabalham com Python, JavaScript e Perl, eles dizem que se sentem menos mal pagos, ou seja, normalmente esse pessoal tem um salário aí que o pessoal se sente satisfeito em estar trabalhando com a tecnologia, e também o salário é algo bom. E aí depois eu acho que, não sei, no show notes, algum lugar assim, a gente pode estar divulgando o link, né? Eu vou colocar no chat aqui para quem está assistindo a gente ao vivo, se alguém quiser ir lá. Ele não deixa eu colocar link. Beleza, tentei. Mas deixa na pauta ali o link que daí eu boto lá depois nos links lá do episódio. Beleza. Bom, sou eu. Eu ia fazer um comentário que é o seguinte, eu acho que se a pergunta era a intenção como entrar no mercado, eu acho que nenhuma linguagem. Porque o que acontece é o seguinte, entre você aprender a linguagem e ter proficiência nela, o mercado mudou. Até você ficar proficiente na linguagem, vai levar uns 2, 3 anos. Então você tem que ser um pouco realista nisso. Não adianta você perguntar aqui pra gente agora, que a gente está falando para você do momento atual. Agora,
se a gente for falar de software livre num genérico, assim, você quer aprender, quer seguir uma carreira e continuar, eu acho que Python é muito válido, é uma linguagem bem bacana para você aprender vários fundamentos de programação, mas eu recomendaria começar com Shell Script. Ele é um primeiro passo, é facinho, é baba, você começa a fazer seu shellzinho em script. Dali eu passaria para Perl. Perl também é como uma extensão do Shell Script. No Shell Script ele começa a ter limitação. O Perl lindamente resolve os seus problemas. E depois eu passaria para Python. Aliás, eu até faria Perl e Python um pouco paralelo, porque Python, aí quando você entender a limitação do Perl, fala, pô, Perl é legal, mas aí você vai entender como o Python é legal. E o resto, depois Java, C, C++, é fácil. Mas todo esse caminho, não se engane que vai ser 6 meses. Você vai ficar nesse caminho aí alguns anos. Talvez 5, 6 anos. É um caminho bem longo, mas é o caminho que tem que percorrer, né? É só abrir um parênteses aqui antes de passar pro Og. Eu não sei se o Hélio já terminou, mas esse ponto que o Hélio comentou me fez lembrar que, na verdade, embora a gente tenha assim, uma linguagem que esteja destacando, eu acho que o principal mesmo é você saber lógica de programação, que é o básico para qualquer linguagem. Então, você precisa ter uma boa lógica, conhecer, por exemplo, se você for trabalhar com web, como é que funciona, uma requisição HTTP, essas coisas assim mais básicas. E aí depois você vai traduzir, como é que eu escrevo, como é que eu faço uma requisição HTTP em Python, como é que eu faço uma requisição HTTP usando Bash Script, como é que eu faço utilizando a linguagem, qualquer uma que você quiser, ou qualquer uma que é a mais requisitada no mercado. Então, você aprendendo esses conceitos básicos, né? Aí depois é igual, por exemplo, você conhecer línguas. Então, normalmente a gente tem nossa língua nativa, e aí, pelo menos eu faço assim, quando vou tentar falar ou tentar aprender uma língua estrangeira, é ver como é que eu traduzo algo que eu estou acostumado a dizer para aquela língua. Então, por isso que a gente leva muito assim do sotaque, né? E um negócio que vale a pena, se você estiver pretendendo realmente investir numa determinada linguagem, da mesma forma que você tem que ficar fluente numa língua estrangeira, se você quer investir nela, você tem que ficar fluente na linguagem. Então, por exemplo, alguns recomendações que uma linguagem faz, tipo assim, como que escreve o nome de classe, que são convenções, na verdade, de código. Então, você precisa aprender essas convenções para que o seu código ele seja facilmente entendido por outras pessoas. Então, basicamente saber a questão de lógica, né? E como traduzir essa lógica numa determinada linguagem que você está interessado em aprender e que você quer investir nela, por exemplo. Tá, minha opinião. Eu vou concordar com o Hélio. Eu acredito que começando a aprender um shell, tá, um bash, uma coisa assim, eu acho que vale a pena, por causa que isso vai te expor a um monte de coisinhas assim que no futuro, né, então isso é uma coisa para você aprender agora, logo no começo, mas no futuro vai pagar dividendos, que é tipo, você vai ter um pouco mais de noção de como que é que trabalha no sistema, o sistema de arquivos local, né, o file system. Você vai aprender também a fazer um monte de coisinhas assim que o Shell Language vai fazer com que você seja bem criativo, né, para você acabar resolvendo algumas coisinhas, vai forçar você a aprender sobre outras ferramentas, porque você vai usar outros aplicativos, né, vai usar o awk, vai usar o sed, vai usar um monte de coisinhas assim. Então, eu acho que esse conhecimento aí é bem bacana. Começa por aí, vai te dar uma boa noção do sistema operacional que você está trabalhando também. A partir do momento que você se sente confortável... e aliás, até mesmo o Kenneth Wright, que é o cara que criou o Python Request, ele mesmo falou assim que, para ele, escrever um código em Bash é a melhor coisa que tem, porque assim, em Python é muito fácil. Python te facilita muito para você escrever os seus programinhas. Fazer em Bash é que mostra que você realmente manda do assunto. Então, eu começaria por aí. Então, concordei com o Hélio. Agora, eu vou jogar uma pedra no Hélio virtual de falar para você aprender Perl. Eu vou falar, bicho, corre do Perl, porque se você quer mexer com Regex, não precisa usar Perl, tá? Usa outra coisa. Não concordo com Perl, mas eu vou concordar que você aprendendo uma linguagem que te ajude a prototipar de forma rápida, eu acho que vale a pena. Porque esse é um dos grandes problemas quando você está aprendendo Java, você está aprendendo C.
aí você tem que escrever todo o seu código, aí você tem que compilar ele, aí você executa, aí ele falha, aí você vai, conserta de novo, e por aí vai. Então, eu recomendo Python, nenhuma surpresa aí, né? E eu vou recomendar também aprender Ruby. Ruby é uma linguagem assim, bem bacana, bem interessante para quem mexe com Object Oriented e tal. Eu vou recomendar essas duas. E acho que eu tenho que parar de falar, porque tem um cara que está limpando o quintal aqui e está fazendo muito barulho. Então eu vou parar por aqui mesmo. Eu vou adicionar um parênteses aí também, que eu recomendaria JavaScript. Pensando nisso que o Og falou da prototipagem, acho que JavaScript é perfeito para isso, né? Porque todo mundo tem um browser, todo mundo consegue abrir um console e programar. Só que, a linguagem tem tantos whats, né? Tanta coisa que vai dar um nó na sua cabeça que eu acho que a JavaScript deve ser deixado para depois. Se não fosse isso, se JavaScript fosse uma linguagem um pouco mais semântica e concisa, assim, espero que um dia ela chegue lá, mas se ela fosse isso, aí com certeza a JavaScript seria o melhor start possível, hoje em dia, né? Se você não entende lógica, usa JavaScript, você vai gostar. Voltei, o barulho passou o barulho. Aí eu só queria complementar que era o seguinte, então eu falei Python e Ruby, né? Mas aí eu vou adicionar aqui, escolha a linguagem baseada no tipo de perfil que você quer ter como desenvolvedor. Então, por exemplo, se você realmente gosta de desenvolver com front-end, aí vale a pena sim você investir pesado em aprender JavaScript. Se você vai trabalhar mais com back-end, aí de repente você vai escolher uma outra coisa. Não vai escolher a língua da moda, não. Escolhe uma língua que combina bem com o perfil do que você quer fazer, sabe? Eu queria só falar esse último ponto. Eu ia falar para todo mundo aprender PHP e Java, então não dá? Depende, né? Por exemplo, o Frederico Lima estava ali falando que ele mexe com PHP, mas ele sabe o que eu penso sobre PHP. Eles que não é nem para te ler, né? Olha, eu sei programar em PHP, eu sei programar em Java, eu sei programar em TCL, eu sei programar em AWK, mas no fim você acaba usando mais uma linguagem que resolve o teu problema, você não fica com essa linguagem é melhor. Então, assim, tem coisa que eu faço em Perl. Tem script que eu vou fazer que o Shell Script ele fica muito complicado, eu faço em Perl. Eu não tenho problema nenhum com isso daí de usar cara, ou não Perl. Eu gosto de escrever musiquinha no KeyBasic. Aí, ó. Eu não sei fazer isso daí com Python, mas em KeyBasic eu sei. Não, mas negócio de Perl, cara, eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando, olha só, muito tempo atrás eu escrevi um aplicativo de desktop, front-end, para o pessoal interagir com dados para importar esses dados no banco de dados da Oracle. E às vezes você pegava um arquivo de Excel, e esse era onde estavam os dados. Para você fazer o parse em Visual Basic desse arquivo, para poder pegar os dados para jogar para o Oracle, demorava, você tinha que fazer um monte de mágica. Já em Perl, nossa senhora, era rapidaço, mas eu nunca quis mexer com Perl, porque isso me dá medo, né? Até hoje, quando eu preciso de alguma coisa com Regex, eu pergunto para o Eliezer, e ele resolve para mim. Eu corro disso, apesar que ele me deu um livro muito bom, mas eu ainda continuo correndo. O Eliezer é o meu piazinho. Bom, ninguém citou aí, né? A gente esqueceu de citar uma linguagem importante aí para quem quer entrar no mundo de programação, que é inglês, né? Acho que você tem que aprender inglês, né? Para você entrar no mundo de desenvolvimento. Eu e o Eliezer, a gente até deu uma palestra lá na Python Brasil, na última aí, sobre isso, né? Mesmo que o seu inglês seja horrível, seja ruim, que as pessoas entendam você errado, não deixe de praticá-lo, né? Não deixe de falar, escrever, porque é essencial. Eu ia mencionar isso. Alguém perguntou aqui, falou assim, como é que você arruma um trabalho no estrangeiro? Foi uma das perguntas. Aí eu já ia falar. Então, primeira coisa, aprenda a falar inglês. E falar e escrever, né, em inglês. Só continuando no mesmo tópico aqui, tem outra pergunta que também já fala, né, como é que é o dia a dia ali do desenvolvedor, também do Sebastião ali, que é qual a metodologia que vocês usam para o pessoal que está trabalhando em home office para gerenciar o tempo e produtividade de vocês. E depois o Hélio fala aí como é que é no caso dele, que não é home office. Aqui, vou ser bem sincero, a gente usa uma metodologia chamada confiança. Pelo menos é a metodologia que eu tenho usado desde que eu entrei na Red Hat. A gente tenta usar ferramentas para ajudar, né, a gente. Nós já tentamos algumas a gente adotou, outras a gente desistiu.
Mas geralmente a gente usa a comunicação que todo mundo gosta, né? Que todo mundo se sente confortável. Se tiver alguém que não está confortável com aquela ferramenta ali, a gente simplesmente substitui. Tenta fazer do jeito do jeito aberto, né? A gente tem essa filosofia na Red Hat de fazer as coisas da maneira com a decisão em conjunto. E usa o GitHub, issue do GitHub, e-mail, planilha, ou seja, a gente usa várias coisas ao mesmo tempo. Mas na questão da produtividade e da gerenciamento do tempo, é simplesmente na confiança. Não tem nenhum time tracking, não tem nenhum tipo de gráfico que mostra, pelo menos que eu saiba, não tem, que mostra, por exemplo, quantos pontos de você atingiu, coisa assim. É muito na base da confiança mesmo e daquela coisa bem pessoal, bem particular. Então, isso eu acho uma coisa muito legal, muito humana, assim. Então, e tem funcionado. A gente está fazendo, está entregando tudo e trabalhando remoto. A gente tem time na Índia, tem time na Ucrânia, tem time nos Estados Unidos. Então, muita gente espalhada e time zones diferentes. O que a gente usa é comunicação sempre, tem que estar enviando mensagens para todo mundo, nada pode ficar sem ser falado, né? E confiança. É só isso que eu tenho a dizer. Mas você tem lá o dia certo que tem que chegar e tem que entregar, né? Isso tem. Ah, tem. Na verdade, assim, eu particularmente nunca cheguei aqui, pelo menos aqui na Red Hat, em um caso assim de deadline. Acho que é uma coisa que especificamente no nosso time a gente não tem muito essa coisa de... Porque a gente trabalha com qualidade, né? Existem algumas deadlines, assim, alguns prazos, mas o que a gente tem são reuniões, né, semanais ali, algumas até mais frequentes, para que todo mundo fique sincronizado na comunicação, né, e que as coisas sejam entregues. E aí a gente faz em conjunto. Se a gente percebe que alguma coisa está engasgada, está bloqueada, não está funcionando, aí geralmente alguém levanta todo mundo é livre lá, para levantar essa bandeira e falar, olha, isso aqui está travado há muitos dias, a gente tem que resolver isso daí. Então, tem funcionado muito assim. É realmente uma metodologia muito aberta, muito, muito orgânica, assim, aberta. Não tem um software, não tem uma receita, né? Eu acho. Pelo menos eu não saberia descrever uma receita para isso. Mas talvez o Og depois tenha mais coisas a adicionar aí. Eu ia falar para você ter que dar crédito para o seu chefe, né, cara, por implementar uma coisa assim, né? O cara deve ser ucrânio, gente boa pra caramba. Vai, Eliotro. Bom, eu não sei se o Sebastião quer saber muito assim a respeito de como é o dia a dia, né? Eu acho que isso aí vai variar muito de pessoa, cada pessoa tem uma forma de se organizar. O Bruno comentou que a gente tem lá, por exemplo, issues no GitHub, essas coisas. Eu, por exemplo, eu me oriento por elas. Então, normalmente eu faço um planejamento assim na semana, ou uma ou duas vezes na semana eu dou uma olhada, vejo quais são as issues que eu tenho no meu nome. E eu tento criar uma prioridade assim, se a prioridade não vem de forma assim externa, né, outra pessoa vai e recomenda uma prioridade para aquilo. No meu caso, a gente tem muita liberdade para poder definir prioridade. Normalmente, quando não está tão claro assim, a gente pergunta, né? E para organizar o tempo, uma vantagem que eu vejo de trabalhar home office é que naqueles momentos que você não se sente assim tão produtivo, é muito mais fácil você fazer uma parada. Tem gente que dá uma volta no quarteirão, tem gente que vai, toma um café, tem gente que faz alguma coisa, tem gente que até prefere mudar de lugar, ou seja, sai de casa, vai para um coffee shop, alguma coisa assim, para poder ver se muda um pouco o ambiente, se muda um pouco o clima para ficar mais produtivo. Mas isso é uma forma assim muito pessoal e é aquele negócio, o fato de você trabalhar remoto, pelo menos para mim, a responsabilidade é maior, porque se você está num lugar assim onde todo mundo está e o seu chefe ou gerente está passando lá, ele vai ver se você está trabalhando ou não, se não tem uma telinha de Facebook ali escondida, alguma coisa nesse sentido. Mas um negócio que realmente acontece para a gente lá na Red Hat a gente tem essa questão de confiança, funciona muito bem, a gente sabe o que tem que fazer e a questão assim, eu me organizo da melhor forma para concluir aquela carga de trabalho que eu tenho, aquela quantidade. E muitas vezes também você negocia, da mesma forma que tem a questão de fazer sprints, né, e falar assim, eu planejei fazer isso, entregar agora,
dependendo do que for, lógico, você tiver que priorizar outra coisa que aparece no meio do caminho, desvia um pouco a atenção, mas em geral isso aí vai depender muito. Tem gente que usa aquele... eu esqueci o nome da metodologia, que eu já vi gente que, tipo assim, você fica 20 minutos trabalhando direto, sem interrupção, tem até programas que ajudam... Pomodoro. Isso aí eu já teve pessoas que comentou que usavam essa metodologia, então, assim, fica 20 minutos, tem alguns programas que ajudam, por exemplo, a você não receber nenhuma notificação, e aí você tem, acho que 5 minutos para você rever e tentar planejar o próximo 20 minutos. Eu não lembro exatamente as janelas, mas é algo assim. E aí você tem um tempo, talvez você pode fazer um break também para dar uma respirada e alguma coisa assim. Mas o que o pessoal me disseram, né, a respeito disso é que durante esses 20 minutos você está... talvez assim, no momento de êxtase, tá bem produtivo. Eu tentei fazer, mas para mim não deu certo. O meu negócio muitas vezes eu empolgo, tem vezes que vai 2, 3 horas, 4 horas, assim, sem piscar, e que eu lembro que eu preciso tomar uma água, fazer alguma coisa, mas isso de novo, é muito pessoal, assim, você precisa achar o seu ponto e a forma que você se organiza para que você consiga entregar as coisas. Bom, sou eu, né? Eu acho que boa parte que ajuda em você trabalhar remoto é você estar bem organizado. Então, quando chega um projeto para a gente recebe o backlog, a gente segue a cerimônia do Scrum, mais ou menos, ou pode fazer Kanban, mas é o seguinte, o backlog é o projeto dizendo assim, você vai reescrever o kernel Linux em JavaScript, por exemplo. Não Boa importa, sorte. é o backlog. Você não tem o que fazer, é o que vem para você. Então, a primeira coisa que a gente faz é não escrever nenhum código, a gente passa mais tempo planejando como vai ser. Então, a gente tenta quebrar em user stories, a gente tem sprints de 2 semanas, então a gente tenta fazer com que cada user story caiba no sprint. A gente vê que tenta ter o definition of done de cada sprint, para ver se você completou o que você precisava, e se aquela história conta uma coisa que vai te ajudar a terminar ou não o que você precisa. Aí quando a gente quebra depois em user stories, a gente vai para cada user story, quebra ela em planejamento, que são os stickers, né? Que são os testes que você vai fazer. A gente não faz estimativa de tempo, a gente descartou isso, achou que isso é irrelevante, só cria os testes que precisa para completar aquela user story. Então, quando chega para você trabalhar remoto, você sabe as tasks que tem, qual você tem para você e qual que estão disponíveis. Então você basicamente pega uma delas. Mas assim, o que realmente ajuda isso é gastar muito tempo planejando. A gente não vai direto para o código. A gente chega a gastar no começo 2, 3 semanas, 1 mês só planejando. Depende da complexidade do que vem no backlog de request, né? Quanto menor a frase, mais difícil é. Quanto mais completo gostaria que implementa um botãozinho que faz não sei o que, papapá. Quanto mais descritivo é o que eles querem que você faça, mais fácil é de fazer. Agora, quando você está em casa, você precisa tentar criar algumas regras de que você não está em casa, porque senão vem esposa, pede para limpar, não sei o que, vem filho, fala, pai, quero brincar, e você precisa deixar bem claro que você está trabalhando, fala, não, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, eu não estou aqui para limpar a cozinha, eu não estou aqui para lavar a louça, eu não estou aqui para limpar o quarto, do jeito que tá, fica, eu estou trabalhando. Tu me deixou com medo quando foi falar cozinha. Cara, mas é porque assim, você está em casa, e a terceira coisa também, cara, é desligar tudo, cara. Enquanto você está trabalhando, desliga Telegram, WhatsApp, corta tudo que é rede social para você se concentrar. Assim como no trabalho, você precisa fazer em casa. A menos que você não esteja uma atividade muito estressante que você precise fazer naquela sexta-feira. Por exemplo, eu deixo coisas mais simples para sexta-feira. Então, para mim, não tem muita importância. Mas quando eu tenho alguma coisa que eu preciso entregar que está atrasado, de acordo com o nosso cronograma de sprint, daí eu fecho tudo e eu nem abro nada para olhar nada, e quando eu termino que eu abro tudo e dou uma olhada, mas você precisa se policiar para não, eu tô em casa, então, vou ver um pouco de TV, não sei, senão você descamba para não fazer nada, você passa o dia inteiro, aí você olha, você procrastinou o dia inteiro, não fez nada, né? E aí, Og, como é que tu faz para controlar essa galera aí? Pois é, acho que a minha opinião vai ser o foco vai ser mais em termos de gerenciamento, né, de equipes e tal, mas eu acho que uma coisa que aplica para todo mundo, aplicaria para todo mundo,
seria fecha a sua aba de e-mail, ou pelo menos minimiza, não olha para ela, saca? Então, reserva um horário e fala assim, ó, eu vou checar meu e-mail de manhã e vou checar meu e-mail à tarde, no horário tal, e vai ser 30 minutos, e não mais do que isso, por causa que se fica aquela aba aberta, ainda mais para pessoas assim que trabalham com várias telas, vários monitores, você vai ver um e-mail e você vai começar a responder, ou vai começar a pensar no assunto, ainda mais se você usa o Gmail, que te dá aquele sumáriozinho, né, de uma forma, assim, só de olhar você já sabe o que é que está no e-mail. Então eu falo assim, fecha isso. E também fecha Facebook, fecha Twitter, esse tipo de coisa. Porque se você quer ter produtividade, eu acho que você tem que marcar a hora para falar assim, agora eu vou olhar o Facebook. E eu vou ficar 10 minutos, 20 minutos nesse negócio. Vou olhar meu e-mail agora. Mas se fica aberto, sempre tem um chamativo, porque tem sempre uma notícia, né? Nesse mundo que a gente vive, a gente está sempre interessado nas notícias, o que está acontecendo agora. Então essa é a primeira coisa que eu recomendo. Outra coisa que eu recomendo também é que, a partir do momento que você abre o seu e-mail e você vê que tem lá alguma coisa que requer a sua atenção, e se é uma coisa que veio meio atravessada, né, eu vou falar para você, então, não responda o seu e-mail, deixa para responder bem mais tarde, para você dar um tempo de pensar direitinho, meditar, para você poder responder ele com mais calma e de uma forma mais profissional, senão, né, às vezes a gente fica meio irritado e manda uma resposta meio atravessada. Então, isso é uma coisa de produtividade que eu acho que funciona bem. Outra coisa que o Hélio mencionou é, lembre bem que se você está trabalhando remoto, você está trabalhando. Então, esse período não é o período para você ficar sentado com o computador na frente da televisão assistindo um filme. Acho que não rola. Você pode fazer, claro, mas eu não recomendo. Então, saiba, né, reservar o seu período para falar, ó, agora é a hora do trabalho, eu vou trabalhar. Da mesma forma, agora é a hora do almoço, então eu vou sair de perto do meu computador e eu vou trabalhar hoje eu vou trabalhar até às 7, beleza, vou trabalhar até às 5, beleza, eu vou respeitar o meu horário para mim ser produtivo, não ficar misturando, tentando ficar equilibrando várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou ficar com o meu laptop, eu vou escrever isso aqui, mas eu vou também, sei lá, catar feijão, né? Uma coisa assim. Então, seja produtivo no horário que você marcou, né? Então, uma coisa que eu faço muito, eu vou no meu calendário e eu reservo no meu calendário, eu boto, nesse horário é o horário que eu vou checar e-mail, nesse horário é o horário que eu vou fazer essa tarefa aqui. Então, isso me ajuda bastante a ficar bem concentrado no que eu estou fazendo. Agora, não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver com a produtividade, né? Mas, como o Bruno e o Eliezer mencionaram, uma das coisas que eu tento fazer aqui é, eu não contrato ninguém para me ser babá deles. Eu confio que eles vão fazer o trabalho e da forma melhor que eles podem fazer. Se eles estão, sei lá, estão bloqueados de alguma coisa, eu confio que eles vão vir para mim ou para o gerente deles, vão falar, estou bloqueado, preciso de ajuda. Né? Então, esse é um tipo de coisa que a gente faz bastante lá na Red Hat, pelo menos é uma das coisas que eu quero fazer. Então, eu falo, eu não contratei ninguém para ser babá e eu tenho certeza que as pessoas apreciam isso, de serem tratados como adultos e profissionais. A partir do momento que eu tenho que ficar correndo atrás das pessoas e falar, olha, você não está fazendo isso, eu não vi você no IRC, eu não sei o que, aí já começa dá um clima assim que é muito ruim, que eu não quero isso. Então, esse é o tipo de coisa que eu tento fazer no nosso projeto, nos projetos plural. Bom, acho que vamos continuando com a pergunta aqui também do Juan Valente, que até a nossa pauta já fica até um pouco relevante aqui, porque as perguntas estão melhores. Quais seriam as principais barreiras para um iniciante encontrar, que um iniciante encontra quando está tentando entrar no mundo da programação? Olha, e aí, começando? Eu acho que a primeira a gente já falou, né? Que é se comunicar em inglês, porque a maioria das coisas é em inglês, documentações, chats, grupos. Então, a maioria das pessoas que estão iniciando, principalmente no Brasil, a gente vê que tem mais dificuldade, assim, em se comunicar em inglês. Então, acho que essa é a primeira barreira, né? A primeira coisa que você tem que vencer é se virar no inglês. Não é nem ser fluente, é se virar, ler, escrever, entender as coisas e participar, né? Tirar um pouco essa coisa de ficar só nos grupos. Tem muitos grupos legais em português, muita coisa bacana no Telegram, em tudo que é lugar, muitos fóruns,
mas quando você consegue expandir, né, procurar recursos fora, aí você realmente tem muito mais chances de aprender e de ter mais conteúdo legal. Então, livros. Então, acho que essa é uma das barreiras que a gente pode citar. E a outra, né, que a gente já citou também, é a quantidade de fonte de informação, né? Porque você tem Twitter, Facebook, e aí se você pega só as comunidades de tecnologia dessas redes, e você acaba ficando maluco, você não consegue tomar uma decisão da onde que você vai focar, né? Aonde que eu coloco meu foco agora? E essa daí é uma barreira que eu acho que acaba atrapalhando todo mundo, né? Eu recentemente ouvi, né, um audiobook que chama The Paradox of Choice. Eu aconselho todo mundo a dar uma ouvida. Eu gosto de ouvir no YouBook, mas também quem gosta de ler, pegar esse livro, chama Paradox of Choice, que é onde trata exatamente desse tema, né? Que a gente tem muita opção, quanto mais opção a gente tem, mais dificuldade a gente tem de fazer as coisas, né? Então, hoje em dia, escolher qual é o editor, né? Se vai ser o VI ou Emacs, se vai ser o Windows ou se vai ser Mac, se vai ser Python, Ruby ou Java. Escolher essas coisas é a barreira. Muita gente trava aí. Aí a pessoa não escolhe um ou outro, né? Então, acho que a primeira coisa é escolhe um. Não importa se você vai programar usando o Windows e o Notepad, mas você tem que começar, né? Para quem está iniciando. Então, conseguir se comunicar e conseguir escolher dentre tantas coisas, tantas tecnologias, tantos caminhos que a carreira de desenvolvedor tem, né? Se eu vou fazer web, se eu vou fazer network, se eu vou fazer DevOps, ou seja, para mim são essas duas coisas aí. Eu acho que o Bruno disse tudo, né? O principal ali é o inglês, embora a gente tenha bastante conteúdo legal em português, tem bastante projeto onde existem times de tradução. As notícias e as novidades vão sempre sair em inglês, então se você quer estar antenado, quer sempre estar seguindo o que está saindo, né? Só toma cuidado se você for entrar, aprender JavaScript, essas coisas, que sai um framework novo a cada semana, não sei se diminuiu o tempo, mas está algo nesse sentido. Mas, bom, você conseguir comunicar em inglês, isso aí é importante, por conta de você estar sempre atento, né, às novidades. E também escolher a ferramenta também. Se você for analisar, por exemplo, o meu gosto pessoal é para utilizar o Vim. O Bruno tem utilizado outro editor, o Og outro editor, e cada um tem o seu editor. Mas muitas vezes a gente fica nessa, usar A ou B e procura muitas coisas. Então, assim, pega um negócio, se deu 5 minutos, se você não conseguiu ir para frente nem para trás, tenta outro, principalmente no começo. Agora, se você viu algo assim que alguém te recomendou e você tem realmente vontade naquilo, então 5 minutos não vai ser suficiente, você vai ter que quebrar um pouquinho mais de cabeça. E para o mundo de programação é muito importante que, independente do editor que você escolher, que você conheça realmente o editor, porque pode facilitar e salvar muito tempo, principalmente em termos de você ter um plugin que te ajuda a fazer um refactor, alguma coisa, ou seja, trocar um nome numa variável, por exemplo, pode ser considerado como um refactor. E as ferramentas também, eu acho, na minha opinião, que todo desenvolvedor deveria conhecer Linux, porque é muito fácil você entrar no terminal, criar um shell script que vai te automatizar alguma coisa, então você não fica repetindo várias e várias vezes a mesma coisa. O ideal é, assim, a regra que eu tento utilizar fez uma vez, beleza, você faz na mão, digitando ali comando por comando. Você fez a segunda, já liga um sinal de alerta. A terceira vez você tem que pegar o tempo e automatizar, porque na quarta vez que você precisar disso, você só vai chamar um comando e esperar acontecer. Então, essa é a minha recomendação. De novo, é a minha forma de pensar, a minha ferramenta de escolha. O Mac também tem o Shell poderoso, que você pode tomar seguir esse mesmo processo, né? O Windows tem o PowerShell, umas outras coisas, mas aí eu não sei dizer porque eu não conheço, nunca tentei. Pode ser que dê certo, mas eu não vou nem me arriscar aqui e falar se funciona ou não funciona, porque realmente eu não tenho nenhum conhecimento. E tentar escolher algo assim, por exemplo, ver
se você estiver pretendendo uma carreira onde a empresa trabalha com software livre, é ver quais são as tecnologias que aquela empresa utiliza e tenta aprender alguma delas, porque, querendo ou não, se você for procurar por uma vaga, vai ser aquelas tecnologias que serão pedidas. Tentar acompanhar alguma notícia, por exemplo, uma empresa adquiriu outra que tem uma tecnologia X, então é bem provável que ela queira investir naquela tecnologia que ela está adquirindo. Então, essas coisas assim vão dando dicas para você ir se atualizando, né? E tentando definir uma estratégia para que você consiga a vaga sua e que você consiga aprender mais a respeito daquilo que você pretende, né? Depende da sua estratégia, basicamente. Bom, sou eu. Eu acho a pergunta um pouco capciosa, né? Quais são as barreiras de iniciante? Era melhor você perguntar para o iniciante quais são. Porque depende, assim, como você começa, você tem um monte de barreiras, tudo é barreira, né? O que te ajuda a ir para frente? Essa que seria a pergunta, é difícil. A primeira coisa eu diria foi o que o pessoal já apontou antes, inglês. Para estar nessa área, cara, inglês é o teu ar, você vai respirar inglês o dia inteiro, porque por mais que você procure documentação em português, cara, ela tá defasada. O melhor é sempre estar tentando ler inglês e vai ter que ler inglês. Agora, uma coisa que ajuda a vencer as barreiras que existam, porque isso depende, é muito pessoal, tem vários tipos de barreira, de situação econômica, de onde mora, várias coisas. A minha sugestão é tentar participar de meetups, assim, participar de uma comunidade, seja de Python, seja de Fedora, Debian, Ubuntu, porque normalmente você encontra pessoas que estão na mesma situação, uma situação melhor, em termos de aprendizado, e você começa a trocar uma experiência melhor, começa a participar de grupos com essas pessoas, Telegram, Facebook, ou Twitter. Então, assim, quais são as principais barreiras? Não tenho a menor ideia. Deve ter várias. Como passar essas barreiras? Tenta participar desses, não ficar sozinho, tenta sempre estar com alguém, ter alguém para te indicar o caminho, ter um coach, alguém que fala, vai por esse caminho, faz assim. Meetups, acho que o melhor caminho nesse sentido é meetups. E pronto, do meu lado. Tá, vou fazer algo parecido com ele, que vai ser, em vez de responder a pergunta, eu vou dar alguns conselhos, então, né, para você passar por cima dos obstáculos, né, você está começando agora. Então, primeiro, deixa o seu ego em casa antes de ir para o trabalho. Tá? Deixa o ego em casa, não leva ele para o trabalho não, porque isso vai te atrapalhar bastante. Então, começa por aí. Segundo, lembre-se que, como você é iniciante, as pessoas que estão lá provavelmente sabem mais que você. Provavelmente, não necessariamente. Mas provavelmente sabem mais que você. Se você trabalha numa companhia que mexe com open source, existe a possibilidade de que você vai trabalhar com alguém que inventou a ferramenta que você vai estar desenvolvendo. E muitas vezes as pessoas têm um ego muito forte também. Então, deixa o ego para trás e aprenda a receber feedback, comentários. Ninguém gosta de escutar feedback, né? Se não é positivo, esquece, ninguém quer escutar. Aprenda a escutar feedback. Sabe, é aquele tipo de falar assim, obrigado pelo feedback, eu vou pensar no que você está falando. Porque pode ser que tenha alguma coisa que você possa tirar de lá, pode ser que tenha um fundo de razão, ou pode ser que não. Mas escute, então, de uma forma que você possa, então, aprender algo do feedback, tirar algo do feedback. Que pode ser algo que realmente você precisa aprender, ou é um tipo de coisa que você possa reafirmar que você está correto ou não sobre alguma coisa, né? Então, aprenda a escutar, escute primeiro antes de falar, é uma das coisas que eu vou recomendar para você, para poder vencer essas barreiras no começo, e não tenha medo de perguntar. Pergunte, seja honesto, pergunte, sabe? Peça ajuda quando você precisa de ajuda. Eu sei que existe um temor, assim, um medo, né, de você falar assim, mas eu não saco nada do assunto. Eu acho que perguntando e sendo honesto, você olha, eu quero te fazer uma pergunta e tal. Eu acho que isso ajuda bastante. É subentendido que antes de você perguntar, você tentou, é claro. Você investigou, você fez sua pesquisa e tudo mais, para que você possa fazer as perguntas inteligentes. Para falar, olha, eu chequei isso, eu vi isso, eu tentei aquilo outro tal.
e agora eu estou meio sem ideia de por onde ir, eu ainda não consegui sair do lugar, você poderia me ajudar? Eu acho que essas coisas vão te ajudar a crescer. E, por último, não pare de aprender nunca, continue aprendendo, procure a oportunidade de aprender. E acho que isso aí volta um pouco com o que o Hélio estava sugerindo aí, de ir para meetups, né? Então, vai em reuniões de meetups e coisas assim. Vai lá procurar pessoas que talvez saibam mais do que você. Vai lá escutar um pouco sobre o que eles fizeram, como é que eles venceram os obstáculos e por aí vai. Beleza, cara. Gente, a gente tá quase fechando já 1 hora de gravação, né? Temos mais. Na verdade, a gente fechou 1 hora, mas dá para aguentar mais a última pergunta aqui. Tem uma pergunta que foi feita lá no site, tá? Do Nuno. Até quando eu comentei da pergunta ali, o Hélio já disse que ele quer responder essa aqui, né? Então a pergunta dele é uma questão. As empresas têm algum tipo de preconceito quanto à questão da idade do candidato? Pergunto, pois tenho interesse em mudar de área e me tornar um desenvolvedor, mas tenho receio de não conseguir uma oportunidade por conta da idade e pouca experiência na área. Tenho 39 anos. E aí? Vamos fazer na ordem ou o Hélio já responde essa aí? Eu tenho eu não sei dizer com certeza, mas eu tenho um pouco de preocupação com esse sentido, né? Porque eu tô ficando velho também. E óbvio, isso depende muito da empresa. Tem empresas e empresas, mas depende muito da empresa. E eu já passei por situações que eu estava num time, numa empresa, e onde eu vi casos acontecendo ali de pessoas sendo substituídas no time por pessoas mais jovens, né? Então eu já vi isso acontecer numa empresa. Não estou dizendo que isso acontece em todas, foi uma empresa específica que eu trabalhei, e nesse ponto, nesse caso específico, aconteceu por conta de produtividade, né? Ou seja, a empresa achou que colocando pessoas mais jovens, com um pouco mais de pique, talvez a palavra seja essa, seria mais vantajoso do que continuar com uma pessoa de mais idade. Mas eu estou falando também meio que por achismo, porque eu não sei dizer se a idade foi realmente fato determinante nesse caso específico. O que acontece independente da idade que você tem, se você tem uma boa carreira, né, se você desenvolver um bom background assim, de conhecimento e você sabe fazer aquele marketing pessoal do seu conhecimento, do seu valor, eu acho que você tem oportunidade com certeza, e com certeza acho que as empresas vão tentar automaticamente te dar algumas tarefas ou algumas atribuições que condizam com essa sua experiência. Agora, para você começar na área, aí eu já não sei dizer, mas eu acho que talvez depende muito da área que você quer trabalhar, que você quer entrar. Se você quer entrar, por exemplo, numa fábrica de software, pegar uma vaga qualquer por aí, sem escolher muito a vaga, e a vaga exige uma produtividade muito grande, estou falando de rapidez mesmo, de entrega rápida, pode ser que o fato de você ter uma idade um pouco mais avançada, eu estou falando isso por preocupação própria, né? Eu logo já estou batendo aí os 40, e aí eu fico pensando assim, talvez a empresa tenha esse preconceito, dependendo da empresa. Ela olha para você e fala, esse cara tá lento, né? Tá entregando devagar porque já tá velho, né? Os caras novinhos aí entregam mais rápido. Mas existem empresas que não têm esse pensamento porque vão pensar não só na sua experiência como programador, mas na sua experiência como pessoa, né? Porque, obviamente, a gente tem que levar em consideração a experiência de pessoal, assim, né? A carga pessoal, saber lidar com as pessoas e tudo mais. E aí eu penso que automaticamente, meio que aquelas tarefas mais gerenciais acabam automaticamente sendo colocadas para as pessoas que têm um pouco mais de idade. Mas também era só isso que eu tinha para colocar, são opiniões aleatórias, porque não tenho uma opinião fechada e eu não sei dizer se existe um padrão, né? Então acho que os próximos aí vão conseguir responder melhor. Bom, eu também não vou saber dizer, eu não tive nenhum caso assim, onde pode observar a questão de uma pessoa com idade um pouco mais avançada não ser aprovada para aquela vaga. A minha opinião não devem existir rótulos de forma alguma
Se a pessoa, independente de qualquer coisa, se a pessoa, tratando da pessoa em si, é capaz se tem o conhecimento necessário, se é capaz de trabalhar em equipe, porque hoje em dia ninguém trabalha sozinho, para mim, eu acho que já é o suficiente. Se ela é responsável e tal, isso aí tudo é questão. Então, não importa muito questão de idade, muitas vezes não importa nem formação, porque você vê muita gente que aprende, hoje a gente tem muita informação acessível, então talvez a pessoa não tenha uma formação específica num determinado assunto, mas ela conheça e trabalhe nesse assunto há muito tempo. Então, essa questão de rótulo, na minha opinião, não deveria fazer diferença. Eu também não sei dizer se faz, mas é bem provável que sim, porque a gente vê, por exemplo, alguns movimentos em termos de mulheres se organizarem para ter um acesso maior. Isso não é por conta do conhecimento em si, sim por conta de alguns rótulos que algumas pessoas ainda insistem em tentar levar e usar isso de alguma forma. Mas é aquele negócio, da mesma forma que existem empresas que preocupam com esse tipo de rotulação e tem algum preconceito, alguma coisa, eu tenho certeza que existem muitas outras que isso não importa e que simplesmente a pessoa ser capaz e se adequar, né, ao que a vaga precisa, vai ser o suficiente. Agora vem o pai da pergunta aí. Então, todo mundo olhou para mim, porque eu já tenho a barba branca, vocês não têm. Eu virei desenvolvedor com 40, mas vamos lá, são coisas um pouco diferentes. Eu não comecei a programar com 40. Eu já programava há muito mais tempo, desde a época da faculdade, e eu era analista de telecomunicações, eu trabalhava com serviços, instalação, eu fazia algumas customizações de software, mas agora eu virei desenvolvedor de software profissional, eu virei aos 40. E sim, tem preconceito sim, tanto que eu saí do Brasil por causa disso. No Brasil, você fazer software com mais de 40, você é caro. Ninguém vai querer te pagar, cara. Vão te demitir. Ou você vira gerente de projeto, ou você vira gerente. E assim segue uma carreira de gerência. Mas desenvolver software acima de 40 anos, cara, dificilmente vai conseguir emprego. Fora, as pessoas não ligam para isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não podem nem saber tua idade. Se não dá um puta rolo lá, os caras processam a empresa. Aqui na Europa, os caras também não olham isso, cara, não importa a idade. E porque não tem também diferenças salariais gritantes. Aqui todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa. Mas no Brasil, cara, com certeza. Preconceito é que nem o Eliezer acabou de falar, é uma dificuldade para mulheres em tecnologia. Você vê que o preconceito é muito grande em tudo. Então, cara, certeza. O Brasil tem sim e é bem difícil. E aí, Og? Tá, beleza. Bem, eu também, então, eu acho que eu tô mais pro lado do Hélio do que pro lado do Bruno e do Eliezer, em termos de idade. Então, eu acho que... antes de qualquer coisa, eu esqueci de falar uma outra sugestão, que é o seguinte, para a última pergunta, sempre assuma intenção positiva. É uma das coisas que eu vou recomendar. Sempre assuma que a intenção da pessoa é positiva. Não comece as conversas, não chegue no escritório, não encare alguém já assumindo que a intenção dele é ser negativo, da pessoa ser negativa com você. Tá. Agora, voltando ao assunto. Eu acho que, da forma que eu vejo as coisas aqui nos Estados Unidos, principalmente na nossa área, o preconceito, geralmente, ele vai junto com aquele estereótipo de que uma pessoa de idade é uma pessoa que está defasada, é uma pessoa que parou no tempo e que não acompanha as tecnologias atuais. E o Nuno menciona aqui, né, que uma das coisas que a preocupação dele é justamente de ter uma idade mais avançada e também de pouca experiência na área. Eu diria que o que você tem que fazer é trabalhar nessa parte de pouca experiência na área. Então, crie experiência na área. Arrume uma forma de criar essa experiência. Que se não for paga, vai achar uma equipe, um projeto de open source e vai ajudar com eles. Então, para que então
esse preconceito não seja realmente baseado na falta de experiência. Então, você tem lá no seu GitHub, que é o seu cartão de visitas, é o seu GitHub, mostra, então, eu sou fulano de tal, está aqui o meu CV, né? E está aqui a minha experiência daqui no GitHub. Eu sei isso, isso e isso, estou trabalhando nisso, faço parte desses projetos, tal. A partir daí, então, acho que o lance da idade já fica uma coisa meio secundária, né? Mas você definitivamente tem que trabalhar no lance da experiência. Se você está querendo agora iniciar nessa área, né, e chegar sem experiência nenhuma, eu acho que não importa a sua idade. Tanto se você é jovem ou se você é uma pessoa de idade, você vai ter a mesma dificuldade, que vai ser, a pessoa quer te contratar, a pessoa tem tempo e está, como é a palavra? Está willing, alguém me ajuda a traduzir aí. Está disponível para poder te ajudar, né? Vai falar assim, eu sei que esse cara não tem experiência, mas eu vou contratar ele porque ele tem o potencial, então eu vou treinar ele, eu tô assim, eu aceito o fato de que pelos próximos 3 meses eu vou só estar ensinando ele, vou estar treinando, ele não vai chegar logo de cara e já vai estar resolvendo o pepino para mim. Então, você tem que eliminar essa parte aí, arruma a experiência, né? Para que você então possa chegar e falar, minha idade, eu sou jovem, já sou mais de idade, não importa, a minha experiência daqui, esse é o meu GitHub, você pode ver o que eu faço. Eu acho que precisa trabalhar nessa área aí. Isso aí. Olha, gente, dava para fazer mais, acho que dava para fazer horas e horas aqui de conversar com o pessoal, responder perguntas, mas... Gente, eu tô morrendo, já é mais de 00:30 aqui. Exatamente. E nossa proposta é 1 hora de gravação. Mas, com certeza, se o pessoal começar a fazer comentários ali no episódio, por que não a gente voltar ao assunto, continuar conversando sobre carreira de desenvolvimento, né? Depende das perguntas que o pessoal mandar ali pra gente, a gente vai ter que responder. Mas, para esse episódio, era isso, então. A gente quase matou toda a pauta. Teve algumas perguntas do pessoal que era mais ou menos o que a gente queria responder. Tem uma pergunta ali até que não sei quem foi que comentou ali na nossa pauta, né, que renderia até um episódio completo. Eu comentei lá que aquilo ali dá um episódio completo. Eu voto em a gente fazer isso. Aqui para mim disse que foi a hiena anônima que botou ali na pauta. Sou eu a hiena anônima. Bom, gente, então assim, eu quero agradecer a vocês aí mais uma vez, né, participar aqui e passar um pouco da experiência de vocês. Com certeza tem muita coisa ainda para passar em todos vocês aqui que participaram, o pessoal também que perguntou ali pelo chat. E é isso aí. Alguém aí quer deixar suas considerações finais e os seus jabás? Está à disposição, hein? Ainda bem que você falou dos jabás, né? Então eu vou dar o jabá de sempre. Castalho.info, escuta lá o nosso episódio, muito bacana, sobre a Microsoft entrando no mundo do open source. E semana que vem tem mais Castalho aí. E abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Isso aí. Eliezer? Bom, queria agradecer de novo pelo convite, né? Participar aqui é sempre legal. Gostaria de convidar todo mundo que está ouvindo, de alguma forma, o pessoal que participou com a gente aqui no chat, para deixar também. A gente viu que tem algumas pessoas que têm alguma experiência, então só vai ficar melhor ainda o conteúdo com a opinião de todo mundo, assim a gente consegue ver que talvez algo que não aconteceu, ou que talvez eu não consiga enxergar, outra pessoa viu, então ajuda a diversificar e talvez ajudar aí o pessoal que está pretendendo iniciar. O Bruno já comentou, né, do Castalho Podcast, a gente grava lá, sai semanalmente, e é isso aí, muito obrigado, até a próxima. Pessoal, agradecendo ao Ivan pelo convite de novo, por participar, fazendo o jabá do canal Unix Loading, que a gente grava uma vez por mês, a gente deve estar gravando talvez nessa sexta-feira, ainda não confirmei, e é isso, valeu. Ivan, obrigado também pelo convite, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, esse episódio foi bem interessante para mim, eu quero agradecer as pessoas que estavam participando lá no chat e mandando as perguntas, eu fiquei o tempo todo olhando lá para o chat, foi muito bom ter vocês participando, então obrigado, tá? E o meu jabá não vai ser sobre o Castalho, vai ser, eu estou procurando alguém para trabalhar, eu preciso de uma pessoa no nível senior para trabalhar aqui nos Estados Unidos, tá? Então você tem que estar aqui nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, eu tenho um trabalho para pessoa senior, para trabalhar com Python, entre em contato comigo, por favor. Eu acho que tu só pega a lista de demitidos da Canonical que tu já consegue alguma coisa.
Vem para cá, para Carolina, e a gente conversa. Então tá, gente. Obrigado aí pela participação de todos, aos que estavam aqui, né, conversando, e o pessoal do chat aí. E até o próximo episódio do Opencast.